Graça e paz, amada igreja. Hoje é dia 21 de setembro. Gostaria de fazer uma reflexão com os irmãos sobre a palavra do Senhor. Encontra-se no livro de Lucas, no capítulo 15, do verso 8 até o verso 10. Vamos orar? Senhor Deus e amado Pai, eu te agradeço, Senhor, por este dia, por tudo que acontece, Senhor, pela minha vida, pela minha família, pela vida dos meus irmãos, Senhor. Que tudo esteja no teu controle e que tudo seja feito de acordo com o teu querer e a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, a parábola da dracma perdida, versículo 8 até o 10 do capítulo 15 de Lucas, diz assim: Ou, qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achada, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Esse capítulo 15, irmãos, do livro de Lucas, é o capítulo, talvez, onde as parábolas voltadas para o arrependimento, voltadas para a recepção do Senhor em relação a nós, né? A mim e a você, a mim que sou pecador e, pela graça do Senhor, Ele coloca no meu coração arrependimento. E talvez já tenha me buscado várias vezes. E glória a Deus por isso, porque hoje eu estou aqui sentado, conversando com os irmãos, pela graça, pela misericórdia, pelo amor do Senhor, pela minha vida. Então ele ouve aquelas pessoas murmurando, falando no início do capítulo 15, sobre ele, que ele comia com pecadores, que ele estava sempre perto de pessoas que erravam, e os publicanos, os fariseus, talvez eles julgassem a todas as pessoas, e eles, afastassem do convívio deles, ou afastassem de conversar, ou até mesmo julgavam aquelas pessoas a quem eles se achavam pecadores. E Jesus então faz uma série de parábolas, uma série de ensinamentos sobre o resgate que o Senhor veio com relação aos pecadores. Então ele começa com a parábola da ovelha perdida, aquelas das 99, que a centésima ele vai buscar. Logo após ele fala sobre a parábola do filho pródigo, esse filho que saiu e teve toda aquela vida mundana, e depois ele se arrepende e aquele pai o recebe de volta. E aqui, irmãos, uma característica talvez que eu tenha, e os irmãos conhecem, é que às vezes eu esqueço as coisas, né? Por exemplo, se eu for em algum lugar com guarda-chuva, talvez eu esqueça. Às vezes eu esqueço a minha carteira na igreja, às vezes eu esqueço a Bíblia. E eu fico assim depois pensando onde foi que eu deixei. Por último agora foi a minha carteira de motorista, que eu não sabia onde eu tinha deixado, e eu andei as lojas todas do bairro onde eu moro, aqui em São Cristóvão, perto da Igreja Batista do Calvário, e numa das lojas estava lá, a pessoa me olhou e já pegou o documento e me entregou. E eu fiquei tão feliz com aquele documento achado, irmãos, que eu esqueci até de todas as outras coisas que eu tinha que fazer, mas na hora veio a lembrança da parábola da dracma perdida. E o Senhor também, Ele busca essa dracma perdida. A palavra de Deus quer mostrar a gente, irmãos, como é a alegria, ou quanto fica o céu cheio de alegria quando um de nós, quando eu e você, se arrepende e volta para os braços do Senhor. É uma alegria, irmãos, incomparável. Jesus tenta explicar aqui, tenta falar para a gente, tenta, numa linguagem comum, numa linguagem que a gente possa entender, a alegria que Jesus tem em nos resgatar, em nos ter no seu poder, na sua mão, né? A dracma, a moeda, quando aquela mulher que está varrendo, ou está buscando diligentemente, ela encontra e depois ela fala com todas as suas amigas, ela espalha aquela boa notícia de que aquela dracma estava novamente no seu poder e ela poderia usar da forma que ela quisesse. E a alegria era, digamos, o maior contexto por achar aquela moeda. Vejamos aqui a palavra do Senhor. Ele diz assim, olha, qual é a mulher que tendo 10 dracmas, né, e se perder uma, não acende a candeia, e varre a casa e procura
diligentemente, ponto a ponto, fica procurando ali até achar. E tendo achado, reúne amigos, vizinhos, todo mundo para dar aquela boa notícia. E a palavra de Deus diz que ela não só reúne as pessoas, mas ela diz: alegrai-vos comigo, tenham alegria comigo. Compartilhem dessa alegria de ter achado a minha dracma. Vocês também fazem parte dessa alegria, né? Tem um versículo que fala: alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Então aquela mulher agora está alegre por ter achado aquela dracma perdida. E Jesus diz assim, depois que a gente entende que aquela mulher estava ali diligentemente, varre para cá, varre para lá, levanta poeira, isso, aquilo, mais, levanta livro, abre página disso, olha em cima no teto, olha vê um monte de lugar. E aí, quando ela acha, ela dá aquele suspiro e tem aquela alegria tão grande. E Jesus diz: olha, de igual modo, da mesma forma, a júbilo. Irmãos, essa palavra aqui eu não sei nem explicar o que é júbilo, tá, irmão? Eu acho que é a alegria da alegria. É uma alegria fora do comum, né? Aquela pessoa que está tão alegre. Tem gente que é assim, né? Alegre, né? Tão feliz, está sempre risonha. Mesmo em situações difíceis, ela procura se alegrar. E quando ela está muito alegre, ela fica em júbilo. A alegria fora do comum, alegria extrema, esse júbilo que está escrito aqui. E a júbilo diante dos anjos de Deus. Irmãos, imagina Jesus Cristo diante dos anjos de Deus agora com um júbilo, com uma alegria imensurável, com uma alegria incontável, porque a minha vida e a sua vida pertence agora ao Senhor. E Ele está buscando diligentemente a nossa vida. Que nós possamos, irmãos, valorizar a nossa presença, a nossa dracma, que é a nossa vida, diante do Senhor. Que nós possamos nos santificar. Os dias são maus, as lutas são grandes, a batalha espiritual é grande, a batalha carnal também é grande. Mas o Senhor tem uma alegria, um júbilo enorme ao saber que nós somos dele, somos povo dele, e ele pode contar conosco para a vida eterna. Que Jesus Cristo te abençoe nesta tarde, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por esta palavra. Fica com os irmãos, as irmãs, ó Deus, e que eles sejam agora não uma dracma perdida, mas uma dracma achada, cheia de alegria, pela vontade do Senhor. Amém. Amém, igreja?